Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão. Se nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda, eu vejo os caminhos teus. Aleluias. No livro de Salmos, capítulo de número 66, versículo 12, a parte B diz: Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Eu não sei em que situação você está vivendo, que provação você está passando, se pelo fogo ou se pela água, mas uma coisa é certa, você vai passar e será mais do que vencedor. Nessa vida nós passamos por momentos difíceis, por turbulências, por provações terríveis, que muitas das vezes nós pensamos que não vamos suportar, mas Deus não nos prova além das nossas forças. Nós temos como exemplo Sadraque, Mesaque e Abdenego, 3 jovens que foram condenados à fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, porque eles não se dobraram à estátua de Faraó, de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Veja só, meus amados, 3 jovens determinados a honrar o nome do Deus ao qual ele servia, que é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Esses 3 jovens não se prostraram, não adoraram a outro Deus, não prestaram culto a outro Deus, passaram pela fornalha ardente, mas o Senhor estava com eles na fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que era de costume. Aqueles que os colocaram lá pensavam que ia exterminar esses jovens, mas se enganaram, porque quem serve ao Deus de Israel, quem anda em fidelidade com Deus, quem adora a Deus em espírito e em verdade, aquele que honra o nome do Senhor, aquele que não se dobra, não recua, não desiste, aquele que não vacila na sua fé, mas permanece firme para sempre, esse passa pelo fogo ardente, mas não passa só. Esses 3 jovens foram levados, mas lá dentro com eles estava o Senhor, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ali já estava a presença do homem de branco, nosso Jesus Cristo. Sim, na figura de um anjo, porque Jesus ainda não tinha se encarnado, mas nós sabemos que ali era já a presença do Senhor Jesus. Aleluias. Que coisa maravilhosa. Não é diferente conosco, meus amados. Nós passamos sim, muitas das vezes, pelo fogo ardente, pela aflição mais terrível, aquela que vem nos sucumbir, que parece que vai nos queimar. Perdão, parece que vai nos derrotar totalmente. Parece que vai nos destruir. Mas conosco está o general de guerra, o Deus poderoso, o Deus conosco, aquele que estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha ardente também está conosco em meio à sarça ardente que nós enfrentamos todos os dias. Seja no trabalho, seja no casamento, seja na igreja, seja em qualquer lugar que você esteja passando ou qualquer situação que você esteja passando por uma fornalha ardente, o Senhor está conosco. Isso, o Senhor está com você e você não será queimado, mas sim sairá aprovado, porque Deus te sustenta com sua forte mão poderosa. Aleluias. Muitas das vezes também passamos por águas turbulentas. Os discípulos estavam em alto mar e de repente veio uma grande tempestade. E eles já não sabiam mais o que fazer. Foi uma outra situação em que eles se desesperaram, já não sabiam mais o que fazer. As águas se levantaram, o barco era balançado de um lado para o outro. Pescadores acostumados com águas turbulentas, mas neste momento eles não sabiam o que fazer. Muitas das vezes nós passamos por aflições, por situações que parece que
Se nós dermos um jeitinho, sairemos dela. Mas a situação só piora, as águas ficam mais violentas, mais turbulentas. O vento assopra de um lado para o outro e aí nós ficamos agitados, perturbados e não sabemos mais como agir, ainda que em alguma situação nós tenhamos alguma experiência e achamos que vai dar certo, que vamos conseguir, mas a situação piora e só piora e nós perdemos o controle da situação. E parece que vamos ser sucumbidos por essas águas tenebrosas que se levantam contra nós. Foi assim com os discípulos em alto mar. Mas de repente eles veem alguém andando sobre as águas. Se assustaram, ficaram temerosos, achando que era um fantasma. Não reconheceram a presença do Senhor. É assim também conosco, muitas das vezes nós não percebemos que o Senhor está vindo em nossa direção para nos ajudar e nós não reconhecemos a sua mão poderosa, nós não reconhecemos o seu agir, não reconhecemos que é Deus que está conosco nos direcionando a um lugar de vitória e ficamos atemorizados. Pedro pergunta: Senhor, se és tu, manda que eu vá te encontrar por cima das águas. E o Senhor diz: vem, Pedro. Pedro saiu do barco, deu os primeiros passos. Sim, ele deu os primeiros passos. Mas quando olhou para as ondas agitadas, o mar revolto, ele se atemorizou. Muitas das vezes nós temos até um pouquinho de fé. Sim, em momentos nós estamos cheios de fé, agora nós vamos conseguir, agora vai dar certo, agora eu vou vencer, e de repente qualquer coisinha nos tira a atenção e nós fracassamos novamente da fé. Qualquer situação, qualquer ventinho, qualquer vendaval, qualquer notícia contrária, qualquer contrariedade, qualquer ação do homem vem nos entristecer, nos abater e nós fracassamos novamente na fé e como Pedro nós afundamos. Mas o Senhor estende-nos a mão. Pedro disse: Senhor, socorre-me. E o Senhor estendeu a mão a Pedro e o levantou das águas e disse: homem de pequena fé. Ah, nós somos como Pedro, sim, muitas das vezes. Homens e mulheres de pequena fé, de pouca fé. Nós precisamos exercitar nossa fé dia a dia, ainda que os vendavais se levantem. Ainda que a notícia seja contrária, o diagnóstico seja contrário, ainda que as circunstâncias ao nosso redor digam não, nós temos que crer que Deus está conosco e nós vamos passar por essa tempestade e vamos sair do outro lado vitoriosos, porque o Deus conosco está conosco. O nosso Senhor Jesus Cristo jamais nos deixou. Ele disse: estarei convosco até o fim. Oh, aleluia! Jamais nos abandonará, jamais nos deixará. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, que ele nos levaria a um lugar espaçoso, a um lugar de abundância, a um lugar de vitória, a um lugar largo e espaçoso, onde possamos regozijar na presença dele e agradecer e glorificar o nome dele, porque passamos pelo fogo, mas não fomos queimados, passamos pelas águas profundas e turbulentas, mas não morremos afogados, não fomos sucumbidos pelas circunstâncias, pelos vendavais, pelas lutas que se levantaram, porque ele nos toma pela mão e nos levanta e nos tira. Se estamos no fogo, ele está conosco e nos protege e nos tira de lá. Se estamos em águas turbulentas, ele vem em nosso socorro e nos toma pela mão e nos levanta e nos tira de lá. Aleluias. Foi assim com os homens do passado e é também conosco ainda hoje, porque ele permanece fiel para sempre. Se você está passando por momentos assim, que acha que não tem mais jeito para você, para a tua vida, saiba que há jeito sim. Você vai sair dessa turbulência, você vai sair desse fogo são, inteiro, intacto, porque o Senhor está contigo. Saiba que você não está só em qualquer situação que você estiver. E se você se sentir só, clame por Ele e você vai ver o agir e o manifestar da mão do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe e te leve a um lugar espaçoso de abundância e de vitória para a glória do nome dEle. Amém?